Vamos lá, pessoal, continuando aqui o assunto. O primeiro vídeo que eu gravei tava o áudio, não sei se vai sair agora. Agora tá chovendo, então eu acho que o primeiro tava um pouco melhor. Se sair a zoada de chuva, relevem aí, porque tá chovendo agora, tá? Ó, lembrando a vocês que toda vez que eu tiver uma equação do segundo grau completa, eu trabalho com 3 maneiras de resolução. A primeira foi fatoração, que tá no vídeo anterior. A segunda chama-se completar quadrados e requer que você tenha entendido o método de fatoração. Por quê? Porque vai chegar numa hora que a gente vai precisar dele. Vocês vão observar no decorrer do vídeo. Então é o seguinte, toda vez que eu tiver um trinômio do quadrado perfeito, ou seja, que o meu valor de A e o meu valor de B tenha uma raiz, uma potência perfeita, exata, eu trabalho com fatoração. Só que, se por acaso eu tiver uma equação do segundo grau que não tenha um trinômio do quadrado perfeito, o que é que eu tenho que fazer? Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem melhor. Nesse caso aqui, ó, eu tenho essa equação. Deixa eu só um momentinho. Eu tenho aqui, ó, essa equação, que o primeiro membro não é um trinômio do quadrado perfeito. Tá vendo aqui? X ao quadrado mais 6x menos 7. O valor de A é um quadrado perfeito, só que o valor de C não é um quadrado perfeito. Eu não tenho nenhum número que é elevado ao quadrado que me dê 7, não é verdade? Então, dessa maneira aqui, como é que eu tenho que fazer a resolução? Ó, eu vou passar para cá, tá? Eu tenho x ao quadrado, deixa eu só achar a caneta aqui. Achei. X ao quadrado, não é isso? Deixa eu pegar aqui na minha pontuação. X ao quadrado mais 6x menos 7, que é igual a 0. Pronto. Nesse caso daqui, eu sei que A é um quadrado perfeito e C não é um quadrado perfeito. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, anotem aí essa regra ouro, tá? Desde o outro vídeo que eu tô dizendo a vocês que vocês têm que anotar as coisas que eu falo. Porque essas coisas que eu estou falando, que não está escrito na tela, são importantes para vocês absorverem o conteúdo, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é transferir, não dá para ficar escrevendo aqui, transferir o valor do coeficiente C, ou seja, nesse caso aqui, menos 7, transferir o valor do coeficiente C para depois da igualdade. Se eu vou transferir ele para depois da igualdade, ele vai ficar, ó, x ao quadrado mais 6x igual a 7. Pronto, a primeira coisa que eu fiz foi essa. A segunda coisa que eu tenho que fazer é dividir o valor do coeficiente B, ou seja, esse valor daqui, o valor do coeficiente B por 2, ó, vou colocar até aqui, dividir o coeficiente B por 2, e o resultado elevar ao quadrado, que vai me dar um outro resultado aqui. Pronto, achei esse resultado, 6, vamos botar aqui, 6 dividido por 2 dá 3, 3 ao quadrado, 9, pronto, tá aqui meu resultado, 9. Terceira coisa, somar o valor que eu encontrei no segundo, o valor que eu encontrei aqui, somar a toda a minha equação. Como é que vai ficar isso pronto? X ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 7 mais 9. Pronto. Então, aqui, ó, no segundo é um pouquinho mais complicado, mas, ó, eu tenho que pegar o coeficiente B, dividir por 2, achei um resultado, 3. E elevo ele ao quadrado, que vai me dar um resultado 9. Na terceira etapa, eu tenho que pegar toda a minha equação e somar por 9, ambos os termos, tanto o primeiro termo como o segundo termo, tá? Se eu coloquei mais 9 aqui, eu coloco mais 9 aqui também para poder equilibrar minha balança, ok?
Aí agora eu vou ter o seguinte, ó, agora sim, eu tenho uma equação do trinômio do quadrado perfeito. Por quê? Porque aqui eu tenho que x elevado ao quadrado vai me dar x ao quadrado e 3 elevado ao quadrado vai me dar 9. Então aqui eu vou ter, ó, x mais 3 ao quadrado é igual a 7 mais 9, 16. Pronto. Nessa terceira etapa, eu cheguei na fatoração, tá? Se eu cheguei na fatoração, eu tenho que fazer igual o outro, eu vou eliminar essa potência aqui. Não. Quando eu fiz fatoração com trinômio do quadrado perfeito, a minha equação se igualava a zero. E nesse caso daqui, ela nunca vai se igualar a zero. Ela está igualada a 16. Se ela se igualou a algum número diferente de zero, eu vou utilizar essa potência. E o oposto da potência é o quê? Que é o número. E o oposto da potência é uma raiz, ó, mais ou menos raiz. Tá? Então gravem isso que eu tô falando para vocês. Se eu tenho que utilizar minha potência, todo o oposto dela, mais ou menos raiz. Ok? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. X mais 3 é igual a mais ou menos raiz de 16. X mais 3 é igual a mais ou menos 4, tá? Aí agora eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma operação que é positiva e uma operação que é negativa. Então, vou botar de ambos os lados separados, ó. X mais 3 é igual a 4 e a outra é o quê? X mais 3 é igual a menos 4. Uma é positiva, tá aqui, e uma é negativa, tá aqui. Então, eu vou resolver essa equação do primeiro grau, ó. X é igual a 4 menos 3, x é igual a 1. E aqui, x é igual a menos 4 menos 3, x é igual a menos 7. Tá? Então, finalizei aqui. Esse é meu resultado final. Vamos ver se bateu? X é 1 e outro x é menos 7. Olha ele aqui. X' menos 7, x duas linha 1. Pode ser ao contrário, tá bom? Lembrando a vocês que se eu achei duas respostas, uma é x' e a outra x duas linhas. Ou x1, que é igual a 1, x2, que é igual a menos 7. Ok? Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver. Pronto, aqui. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Preste atenção nesse exemplo. X ao quadrado menos 4x menos 12 igual a zero. Pronto. O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer, transferir o meu coeficiente c para depois da igualdade. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado menos 4x é igual a 12. Ok? Agora, coeficiente b, divido por 2 e elevo o resultado ao quadrado. Ó, vou separar aqui. Eu tenho 4 dividido por 2, que vai me dar 2. 2 ao quadrado, 4. Esse resultado daqui é o que eu vou somar, ó. X ao quadrado menos 4x mais 4 é igual a 12 mais 4, ok? Agora eu tenho um trinômio do quadrado perfeito, porque esse valor daqui é o quê? 2 ao quadrado, não é isso? Então eu tenho x menos com mais, desculpa aqui, menos com mais, vai me dar menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a 12 mais 4, 16. Vou colocar aqui embaixo, x menos 2 ao quadrado é igual a 16, ok? Se ele não me deu igual a zero, eu preciso utilizar minha potência. Vai ficar x menos 2 é igual a mais ou menos raiz de 16, ok? X menos 2 é igual a mais ou menos 4, tá bom? Então, aqui eu tenho, a minha primeira expressão é x menos 2 é igual a 4 e x menos 2 é igual a menos 4. X é igual a 4 mais 2, x' é igual a 6. X é igual a menos 4 mais 2,
x duas linhas, sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior, menos 2. Tá? Conseguiram entender essa questão? Não é difícil não, né? Agora, se ele me apresenta, lembrando a vocês que o valor que eu tenho aí, A, ó, o valor que eu fiz aqui, o valor de A é igual a 1, não é isso? Esse daqui, o A, não é igual a 1, e esse daqui, o A, não é igual a 1, portanto, eu resolvo dessa maneira. Agora, se ele me apresenta, nesse caso daqui, ó, 9x ao quadrado, opa, mais 6x menos 24, o valor de A não é igual a 1. A é diferente de 1. Então, de que maneira eu tenho que fazer essa resolução? Ó, deixa eu apagar essa parte daqui para poder fazer a resolução com A diferente de 1. Eu tenho lá, ó, 9x ao quadrado menos 6x menos 24 igual a 0, tá? A regra continua. A primeira coisa que eu tenho que fazer é transferir o valor do meu coeficiente C para depois da igualdade, ó. 9x ao quadrado menos 6x igual a 24. Pronto? Aí agora, o que é que eu tenho que analisar? O pró, e agora eu faço o quê? Eu tenho que no meu coeficiente A é 9 e no meu coeficiente B é 6. Eu tenho 9 e 6. Qual o número, qual o termo em comum entre eles? Esses dois números fazem parte de que tabela, de que tabuada? Da tabuada de quem? De 3. Então, se é 9, eu posso dividir por 3? Posso. 6, eu posso dividir por 3? Posso. Então, esse daqui, ó, é o meu termo comum. E se ele é o meu termo comum, o que é que eu faço com essa expressão daqui? Coloco 3 em evidência e faço 9 dividido por 3, 3x ao quadrado, menos 6 dividido por 3, 2x, que é igual a 24, tá? Aí agora, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho meu trinômio, ó, e eu preciso fazer o quê? Voltando à regra anterior. Já coloquei, a primeira regra é colocar o coeficiente C depois da igualdade. Fiz isso. E a segunda, desse caso daqui, quando o meu A é diferente de 1, a segunda regra dele é analisar quem é o termo comum de A e B e colocar ele em evidência, tá? Depois que eu fizer isso, eu volto para a minha primeira opção, que eu tenho aqui, ó, que eu pegar 2x e eu vou pegar o valor do meu coeficiente B e dividir ele por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e elevo ele ao quadrado, que vai me dar o quê? 1 também. Então aqui, ó, repito, 3x ao quadrado menos 2x e soma quem? A 1 que eu achei, ó, mais 1 igual a 24 mais 1, tá? Então eu vou ter, ó, 3x menos com mais dá menos 1, não é isso? Ao quadrado, ó, coloquei aqui e aqui, que é igual a 25, tá? Lembrando que se ele não me deu igual a 0, eu preciso utilizar minha potência. Vai ficar 3x menos 1 igual a mais ou menos raiz de 25. 3x menos 1 igual a 5. X', vou ter, ó, x' e x duas linhas. X', 3x menos 1 e mais ou menos aqui, viu, gente? Desculpa, mais ou menos 5. Mais 5. E o outro é 3x menos 1 igual a menos 5. 3x é igual a 5 mais 1. 3x é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 3, 2. Então, meu x' é igual a 2. 3x é igual a menos 5 mais 1. 3x é igual, sinal diferente, subtrai, conserva o sinal do maior, menos 4.
x duas linhas é igual a menos 4 dividido por 3. Tá aqui meu resultado final, tá? Tem uma questão que eu coloquei para vocês. Deixa eu só ver aqui. Tem uma questão na atividade que é a mesma que essa, parecida. Na atividade que eu passei para vocês. É a letra C, que ela tem 9x ao quadrado mais 6x menos 48, tá? Então, assim, ó, dei pause, copiem essa questão e façam a letra C. É a mesma coisa, tá, pessoal? Eu vou apagar aqui, porque quando ele me informa que A é diferente de 1, eu trabalho dessa maneira daqui, tá? Colocando o número em evidência. Só que nessa questão daqui, ó, x ao quadrado menos 8x, opa, mais 18, o que é que eu tenho que fazer quando eu me deparar com essa equação? Deixa eu apagar aqui. X ao quadrado menos 8x mais 18 igual a zero. Pronto. Primeira regra que eu tenho é passar o valor de C para depois da igualdade. Lembrando que A, nesse caso aqui, ó, A é igual a 1. Percebam? X ao quadrado menos 8x é igual a menos 18. A segunda regra, pegar o coeficiente B, no caso 8x, dividir ele por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Eleva ao quadrado, 16. É esse valor que eu vou somar. X ao quadrado menos 8x mais 16 igual a menos 18 mais 16, tá? X ao quadrado menos 8x mais 16 igual, sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior, menos 2. Parei aqui. Por que parei aqui? Ele nunca pode me dar um valor negativo aqui. Lembra que os outros ele me deu 16, ele pode me dar sempre positivo. Mas não existe uma raiz quadrada de menos 2. Não é verdade? Então, se eu fizesse aqui, se eu desse continuidade, ia ficar como, ó, x menos com mais dá menos, 16, quem é que eu elevo ao quadrado que vai me dar 16? 4. Elevado ao quadrado igual a menos 2. Repara, tô fazendo, mas não era para fazer. Se eu elevar à frente, ó, x menos 4 é igual a mais ou menos raiz de menos 2. Cheguei no meu impasse. Não existe raiz quadrada de menos 2, tá? Então, aqui a resposta é: não existe valor real. Quando prova que não vai existir um valor real? Quando a minha raiz for negativa. Anotem essa regra. Quando a raiz for negativa, não existe valor real, tá? A raiz quadrada, ela pode até me dar 0, mas ela não pode me dar um valor negativo, tá bom? Bom, eu acho que... Deixa eu ver. Pronto. Ai, não. Ali é a atividade. Eu passei essa atividade para vocês. Então, tem um terceiro vídeo, que aí a gente vai começar a entrar na fórmula de Bhaskara, tá? Mas por hora, eu prefiro fazer explicando um a um, porque aí vocês assistem e reassistem de uma maneira mais fácil, tá bom? Beijos, eu espero que o áudio não esteja tão alto e que a zoada da chuva não esteja tão atrapalhando, tá? Mas aí qualquer coisa vocês abaixam o volume no fone de vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.